um juízo, né, do tamanho da necessidade de nos prepararmos, né, de ter uma ideia do que pode nos esperar pela frente em nível de... Lembrando que não somos um canal de notícia, o nosso objetivo aqui é trazer uma ideia do que está acontecendo pelo mundo, né, a fim de te ajudar a se preparar, a imaginar quanto tempo você tem para se preparar, para se proteger a si e a sua família. Bem, nós vamos falar um pouquinho de Ucrânia, né, Rússia e OTAN, um pouco do que está acontecendo na Europa, na União Europeia, né, envolvendo os eleitores e as eleições em diversos países que estão se aproximando por lá. E vamos falar até da visita de Macron ao Brasil. Então vamos lá. Bem, pessoal, antes de mais nada, eu queria lembrar que parte do Espírito Santo e Rio de Janeiro estão passando por um momento difícil, com inundações, com enchentes. Duas sextas-feiras atrás, na verdade, a cidade de Mimoso do Sul, aqui no Espírito Santo, foi quase varrida do mapa, né, por água e lama, e os trabalhos de limpeza, né, haviam começado, a água ia baixando e os trabalhos de limpeza seguindo a toda, com muitos voluntários, né, parabéns aos voluntários. E nós tivemos agora no sábado de Aleluia outra chuva muito forte que pegou praticamente o Espírito Santo inteiro. E durante a semana eu postei um vídeo sobre o que fazer, como se comportar em uma enchente. Se você não viu, eu vou deixar o card no finalzinho desse vídeo. Clique lá para conferir. E se você conhece alguém que mora em uma área afetada por enchentes, compartilhe com essa pessoa, que são informações que podem ser úteis e você pode ajudar alguém enviando esse vídeo. Bem, pessoal, a gente começa o nosso boletim falando sobre Europa. O Grupo Euronews encomendou uma série de pesquisas que entrevistou 26 mil pessoas, 26 mil eleitores na Europa, para tentar entender quais são as prioridades desse eleitor. E o resultado foi interessante. A grande preocupação dos eleitores, 59% dos eleitores têm como principal preocupação nesse momento a imigração ilegal. Lembrando que 2023 foi um ano com o maior registro de imigração ilegal, com 1.100.000 imigrantes chegando na Europa, a grande maioria de origem muçulmana. E, além disso, de 2014 a 2023, nós tivemos 64 mil mortes, né, durante a travessia via Mediterrâneo para a Europa, sendo que em 2023 foi o ano mais letal dessa história. Na Europa também uma das grandes preocupações, na verdade 54% das pessoas apontaram estar mais preocupadas com a queda do poder de compra e a inflação do que com a formação de uma defesa em comum para a Europa, que seria a formação do exército da União Europeia, que é um grande sonho da cúpula da União Europeia, mas que não enche os olhos do europeu em geral. Nós temos nesse momento a Bélgica participando, tendo o seu processo eleitoral, que, ao que tudo indica, vai levar a direita ao poder, e essa direita separatista, uma direita que quer se afastar da União Europeia, né, das correntes do Conselho da União Europeia, e o mesmo tem acontecido com a Turquia, provavelmente deve acontecer com outros países em breve. Ainda na Europa, a gente tem visto Itália, França, Alemanha, todos aumentando o nível de alerta contra o terrorismo. O Estado Islâmico prometeu novos ataques à Europa e aos Estados Unidos, e também à própria Rússia, por ter duvidado, né, que o ataque foi planejado exclusivamente por esses extremistas. Que, diga-se de passagem,
Lukashenko, Alexander Lukashenko, o ditador da Bielorrússia, confirmou que os terroristas estavam seguindo, né, numa estrada em direção à Bielorrússia, o que vai contra a narrativa de Putin de que eles estariam fugindo para a Ucrânia. Apesar de eles estarem mais perto da Ucrânia, quando foram pegos, estavam a 93 quilômetros e a 124 quilômetros da Bielorrússia. Eles seguiam numa estrada para a Bielorrússia, foram forçados a fazer um desvio por conta das forças policiais para o leste e, nesse caso, iria em direção à Ucrânia, mas o destino realmente era a Bielorrússia. Agora falando sobre Rússia e Ucrânia. Essa semana a Ucrânia esteve sob forte bombardeio da Rússia, um revide, né, por conta dos prejuízos causados à Rússia por parte da Ucrânia, que atacou atacou algumas, né, refinarias de petróleo da Rússia, e essa semana conseguiu atingir também, causar danos em 2 embarcações russas, uma inclusive que havia sido da Ucrânia até 2014, quando a Rússia tomou. Mas o fato é que a Rússia, nesse momento, a guerra se resume a isso. Como no campo de batalha, no fronte, por trás das trincheiras, ninguém consegue ganhar muito espaço. Aliás, a Rússia tem ganhado espaço lentamente, mas a Ucrânia tem lutado simplesmente para manter essas posições. Então a Ucrânia tem tido como estratégia fazer esses ataques no território russo. Inclusive, durante as eleições russas, grupos patrocinados pela Ucrânia atacaram a Rússia com equipamento da OTAN, e a Rússia revidou fortemente. Soldados que lutavam contra a Rússia incluía grupos de russos, né, para a Ucrânia, tiveram uma baixa tremenda com equipamentos da OTAN. A Rússia utilizou uma bomba, né, chamada pai de todas as bombas. Os Estados Unidos tem a mãe de todas as bombas, a Rússia tem o pai de todas as bombas, e eliminou de uma vez só cerca de 1.500 combatentes. Essa semana também a Rússia atacou 2 centrais de distribuição termoelétrica da Ucrânia, deixando mais de 300 mil famílias no escuro até esse momento, algumas já há quase 2 semanas. A Rússia também se envolveu num episódio que aumentou o atrito da Rússia com a OTAN, né? 2 mísseis teriam cruzado. Um cruzou por cerca de 30 segundos o território da Polônia e um cruzou por alguns segundos também o território da Romênia. O da Romênia não causou tanta discussão, já não seria a primeira vez, mas o da Rússia, o da Polônia, acabou por né, ser bem repercutido na mídia. E após 2 dias de silêncio, a OTAN declarou que estuda derrubar mísseis da Rússia que passem muito próximos ao seu território. Por sua vez, Putin declarou que a Rússia se sente no direito não só de derrubar os caças F-16 que serão utilizados em apoio à Ucrânia, agora doados por países ocidentais, como também de atacar as bases, né, em países membros da OTAN que deem suporte a esses caças. Ou seja, se esses caças estiverem utilizando aeródromos e aeroportos em países como Romênia, Polônia, Finlândia, Suécia, a Rússia se reservará ao direito de atacar também esses aeródromos. Isso é bastante preocupante, né? A gente não sabe quem vai dar esse primeiro passo, se vai ser a OTAN que vai atacar diretamente a Rússia ou a Rússia que vai atacar diretamente a OTAN. O fato é que parece que a guerra está entrando no momento de mais uma escalada e tudo leva a crer que não vai parar por aí, né? Eu não sei o que você está acompanhando a respeito disso, mas gostaria de saber. Escreve aí no comentário quem você acha que vai começar efetivamente a Terceira Guerra Mundial. Bem, outra questão interessante, né, que chamou a atenção do mundo foi o fato da Rússia ter utilizado recentemente um míssil de capacidade nuclear de fabricação norte-coreana. Já é a segunda vez que ela utiliza um míssil com essa capacidade. O primeiro foi russo, agora foi norte-coreano. E alguns analistas encaram isso como uma forma de testar,
né, as suas capacidades nucleares, bem como de mandar um aviso à OTAN. Bem, Estados Unidos, continua o desgaste entre a administração Biden e o Texas. O Texas tenta a todo custo barrar o máximo possível o número de imigrantes que tentam atravessar suas fronteiras, com a ajuda inclusive de Força Nacional de outros estados, e enquanto a administração Biden corre para documentar o mais rápido possível todo imigrante que passa. Além disso, os Estados Unidos têm sido, principalmente Miami, tem recebido uma grande chuva de imigrantes cubanos que estão se lançando ao mar como podem para tentar chegar aos Estados Unidos. Cuba, que está passando por uma severa escassez de alimento e de energia, está passando por uma dificuldade muito grande, não tem energia, as pessoas saíram à rua para protestar contra a falta de alimentos, foram presas, protestaram em favor das pessoas que foram presas porque protestaram, né, pela falta de alimento, enfim. Eu sinto que a ditadura cubana, o regime cubano está por um fio. Isso pode ser mais uma coisa, mais um temperozinho, né, no que está por vir aí em termos de movimentos e mudanças geopolíticas. A respeito da China, ninguém tem entendido muito bem, mas as últimas 2 semanas a China tem estado muito calada, nada tem acontecido e isso preocupa principalmente a população de Taiwan. Brasil, não gosto de falar muito de Brasil aqui, vocês sabem que a gente não pode reclamar muito por aqui, mas todo mundo viu a visita de Macron, e o Macron esteve aqui no Brasil, numa viagem meio estranha, de mãozinhas dadas, saltitante, pulando, passeando pela floresta, mas pouca gente sabe o porquê, né? Faltou aquela pecinha do quebra-cabeça, a mídia não informa por que o Macron esteve no Brasil. A França foi expulsa do Níger recentemente, o Níger, que foi colônia da França até a década de 60, expulsou a França com bandeirinhas pró-Rússia, inclusive, só que o Níger era o grande fornecedor de urânio da França, né? Então, nesse momento, a França está sem um fornecedor de urânio e Macron veio ao Brasil ter com Lula um tratado de cooperação e exploração do urânio da Amazônia. A mídia não vai falar sobre isso, mas é isso que o Macron veio fazer por aqui. Então é isso, pessoal. Prepare-se e vamos ficar atentos aos novos acontecimentos.